boa noite a todos. E pastor Valdemir, né? Iva. Pastora Iva. Né? Pastora Iva, a gente agradece, né, a sua presença junto com o seu esposo e a gente está muito feliz em relação a isso, né? É um trabalho que o Ministério de Homens está desenvolvendo, né? E graças a Deus, Deus está abençoando cada dia mais, né, em relação a isso. Mas antes de a gente começar o nosso trabalho, o nosso bate-papo, nosso irmão vai fazer uma oração. Boa noite, pastora. Boa noite, Iva Iva. e Exato. Valdemir, né? Veio o Valdemir. Uma honra estar com vocês aqui, né? E vamos estar dando continuidade nesse projeto. Espero mesmo que Deus venha estar usando essa ferramenta, né? Para abençoar aí muitos homens e mulheres de Deus aí. Então vamos orar para dar início. Amém? Altíssimo soberano Pai, aqui em tua presença nos colocamos, Senhor, através dessa ferramenta que possamos ser canal de bênção para as pessoas a qual vão estar assistindo, meu Deus. Mulheres, homens, jovens, adolescentes, até crianças, Senhor. Quem estiver assistindo esse trabalho que possa ser abençoado. Meu Deus, eu creio muito que o teu poder será manifestado aqui neste momento. Eu creio, meu Deus, que a vida desses pastores serão exemplos para esses homens e mulheres ali fora. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe esse momento. E desde já, repreendo todo e qualquer mal que possa tentar, meu Deus, prejudicar este projeto, que venha cair por terra. Que vidas venham ser resgatadas e alcançadas através desse projeto. Pois aqui estamos, meu Deus, ungidos para fazer a tua obra. Abençoe esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Começar as curiosidades. Sim, essa é a verdade, né? Sabemos que a nossa pastora é psicóloga, né? Trabalha muito em relação a famílias também, né? E isso fica a curiosidade da gente, né? Nosso tema é homens de família. E eu já, desde quando surgiu o tema que o Eduardo, né? O nosso abençoado, querido, que queria estar presente nesse exato momento, mas por força maior não está presente. Quando ele me falou desse tema, eu fiquei apaixonado, porque tem coisas que eu passei na minha vida em relação a isso, mas eu até então não sei, ainda não entendo o que é ser um homem de família. Eu queria que a minha pastora tirasse essa dúvida da gente. Um homem de família, né? Um homem de família, segundo a Bíblia, é aquele homem que ama a esposa. E eu acho muito interessante que a gente comece a falar sobre amar a esposa, porque a palavra de Deus diz para o homem amar a esposa, mas não fala não tem essa ordem para a esposa amar o homem, né? Verdade. Mas por que seria isso? Porque já fica meio que subentendido que a mulher ama. Eu costumo dizer que a mulher ama o marido ama os filhos, ama a nora. E às vezes tem os problemas com a nora porque tem ciúme do filho, né? Mas ama. Agora, o homem de família, a gente tem que lembrar, gente, que esse homem hoje em dia está muito difícil porque o homem tem que deixar o pai e a mãe. E com a nova geração de filhos de mãe solo, são homens que cada dia estão se tornando mais frágeis. Então a gente percebe essa fragilidade nesses homens, de forma que eu vejo assim muitos jovens, e quando eu falo jovem, não é nem tão jovem, jovens de 25, 30 anos, homens que estão confusos, que eles realmente não sabem o lugar deles, eles não sabem o lugar de liderar, eles não sabem o lugar, então eles ficam confusos, eles ficam muito preocupados com o que as pessoas vão achar, que as pessoas vão pensar. E se a pessoa diz que ele tá sendo machista, então ele tem que voltar atrás, sempre muito preocupado em agradar. Então, assim, tá se perdendo muito. Eu acho que essa educação com muita fragilidade, o homem está esquecendo o seu papel de liderar. E o homem de família é um homem que ama, mas é um homem também que lidera. Porque esse homem tem que entender que ele é o sacerdote da família, né? Então, assim, é um homem que ama a ponto da mulher se sentir protegida e querer obedecê-lo. Porque mulher nenhuma vai obedecer a um homem que ela não se sente amada. Então, assim, a submissão dessa mulher, que muitas vezes é falado que a mulher tem que ser submissa, mas muitas vezes esquece de dizer que para a mulher se sentir, ter essa submissão, ela precisa se sentir amada e protegida, senão ela não vai ser, tá? Então, o homem de família é esse homem
que assume o seu lugar, o seu papel de sacerdote da família, que lidera essa família e que quer constituir uma família. Porque hoje também está muito difícil, né? O homem que quer constituir a família. Isso é verdade. E trazendo assim um pouco para o nosso pastor, Valdenir, o que o senhor tem a dizer assim para a gente, do lado de uma mulher experiente, né? Uma mulher sábia, né? O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Como é que um homem hoje deve se comportar para ser um homem de família? Primeiramente, boa noite a todos. Esse tema é hoje, muito necessário, né, na verdade. E o homem de família, nós somos pessoas de Deus, homens de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a palavra de Deus nos orienta. O que a palavra de Deus diz? Como a palavra de Deus nos orienta em relação ao nosso comportamento como um homem, né? Como um homem em relação ao seu lar, né? Como a pastora bem frisou, é dever do homem amar a esposa. Esse é um papel, é um mandamento de Deus para o homem dentro do casamento. Amar a esposa significa cuidar dela, né? Dar atenção. Amar o lar, amar a esposa é amar o lar também, amar a sua casa, proteger a sua casa. Quando você vai lá para o Salmo 128, você vai ver que esse homem ele é responsável pelo lar. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa será como uma videira frutífera ao redor da sua mesa. Como ela vai ser frutífera ao redor da sua mesa? Se você fizer o seu papel de homem, se você fizer o seu papel de homem, de liderar a casa, de ajudá-la na questão exatamente do seu papel como homem. E hoje, eu digo porque é muito pertinente esse tema, porque hoje os papéis estão sendo muito invertidos, né? Gerando uma fragilidade na família. Não é verdade? Isso é verdade. Pastora Iva, você acredita que os homens estão deixando de ocupar o seu papel, né? Que era para ser ocupado, e as mulheres estão assumindo? Bom, quando o homem não assume, naturalmente alguém vai ter que assumir, né? Então a mulher acaba assumindo. Agora a gente tem que ver também que algumas mulheres, elas dificultam esse lugar do homem assumir, né? Elas dificultam o trabalho do homem. Por quê? Porque as coisas estão muito confusas. A verdade é essa, né? Muitas mulheres acreditam que se elas assumirem esse lugar, porque elas são independentes, está muito essa história de mulheres empoderadas, né? Exato. E eu gosto de falar no meu livro Um Tesouro Chamado Mulher, eu falo sobre isso, assim, porque o que acontece? Eu digo no livro lá que nós não precisamos ocupar lugar nenhum de um homem. Nós temos o nosso lugar, né? Certo. Nosso lugar para ser ocupado. Na família, não tem coisa mais importante que Deus criou do que a família. Tudo depende de uma boa família alicerçada para poder ter uma boa sociedade, e assim vai. E quem é que se espera que cuide dessa família, que fique em casa, cuidando da família, educando os filhos? Se espera que a mulher faça isso. Exato. E que o homem venha a ser o provedor, né? Mas só que o que acontece hoje, algumas mulheres, elas têm vergonha de dizer que estão em casa, tomando conta da família. Algumas mulheres têm vergonha de dizer até que gostam disso. Por quê? Porque ficou como se fosse um trabalho, e pelo fato de não ser remunerado, fica parecendo que não tem valor. Onde, na verdade, é a coisa mais valiosa que tem, é cuidar da sua própria família. Isso é verdade. Pois é, e aí o que acontece? Como essa mulher, muitas vezes, não assume esse lugar de cuidar da família, ou então, se ela acha, porque ela está ali na liderança, vamos dizer, da educação dos filhos, ela também não quer respeitar esse marido. E o respeito ao homem é uma coisa que mexe muito com o homem, né? O homem, quando ele se sente desrespeitado, ele se sente envergonhado, daqui a pouco ele já não se sente bem naquele relacionamento, naquele casamento. E muitas vezes essa mulher, ela acha que para ela poder ser respeitada enquanto pessoa, ela precisa gritar, ela precisa desalinhar a casa e muitas vezes colocar, às vezes, os filhos contra os pais. Agora, a mulher faz isso, né? Ela age ali como Jezabel, né? Exato. Porque tem uma Acabe. E eu brinco às vezes até com a minha esposa em relação a cortando, minha pastora.
Mas eu brinco com a minha esposa que eu falo assim, tem meses que tu é o amor, mas tem um dia que veio a Jezabel, né? Eu brincando, né? Pois é, mas olha só tem Jezabel quando tem Acabe. É, né? Então, assim, é o homem que precisa conduzir essa mulher. A gente tem que entender que a mulher é muito emotiva, nós sabemos disso. E se esse homem não conduzir, ela vai trabalhar pelas emoções, né? Então, assim, a gente espera que esse homem seja mais racional e que saiba equilibrar as coisas. Por quê? Porque, assim, eu fico olhando no nosso lar, né? Se eu fosse liderar... Já tinha acabado o negócio por lá, porque tem dias que a emoção bate mais alto, que, vamos dizer assim... que é a ansiedade, né? Porque a mulher é muito ansiosa. E assim, em relação aos filhos, a gente tem uma ligação muito grande, as mulheres têm muita ligação com os filhos, porque a questão de ser mãe, e muitas vezes você não quer deixar esse filho crescer. E precisa esse homem entrar para dizer, olha, ele é homem, principalmente quando o filho é homem, né? Olha, ele é homem, ele precisa crescer como homem. Muitas vezes, nosso filho mais velho, né, que é o Moisés, hoje está com 20 anos, muitas vezes o pastor aqui, ele entrou no meio e disse, opa, para com isso, que esse menino é homem, né? Muitas vezes ele teve que fazer esse papel. E hoje eu agradeço a Deus por ele ter feito esse papel. Por quê? Porque eu mimava demais e talvez se fosse só por mim, ele seria frágil demais, né? Isso é verdade. E muitas vezes esse filho, olhar nesse pai uma estrutura mais, talvez um pouco mais rígida, um pouco mais nacional, para que ele também venha a ser. Ou então fica essa geração aí de menino que não pode perder a namorada que sai querendo se matar, né? A senhora chegou num ponto que eu queria justamente perguntar para você, falar para vocês assim, porque o que vocês acham que está acontecendo para que, estou dando um exemplo aqui do feminismo, né? Que tem crescido demais, tá? O que o homem está deixando a desejar, esse homem atual, nesse século, está deixando a desejar para que essa figura de homem, né? Ela está sendo destruída, né? Está sendo desconcertada totalmente e essa figura de mulher que pode tomar o lugar do homem está crescendo cada dia. O que vocês acham que pode estar acontecendo realmente com os homens? Olha, no meu segundo livro, que na verdade é meu terceiro livro, um tesouro chamado Família, eu falo no primeiro capítulo sobre o feminismo, né? Como começou, ali tem uma pesquisa sobre as ondas do feminismo, né? Mas só assim, que foi muito importante para que nós mulheres hoje tivéssemos o nosso espaço. Eu acredito, vamos dizer, que se hoje eu estou aqui com essa fala, se eu tenho livros escritos e publicados, é porque foi importante isso. Agora, o que está acontecendo hoje em dia é que a gente vê que sai dessa importância e começa a virar assim como se fosse uma bagunça no que está acontecendo. Bom, eu acredito que realmente é uma questão que a família, o lugar de família, está perdendo um pouco esse espaço. Somos nós evangélicos que precisamos lutar por isso. Somos nós que acreditamos na família tradicional. E muitas vezes não é evangélico e acredita na família tradicional, mas não tem lutado por isso. Por quê? Porque ficou como se a pessoa fosse ultrapassada. Ah, tu ainda está com esses valores, está ultrapassado. E hoje em dia é uma preocupação muito grande, né, em ser moderno. E aí o que acontece? Vai se perdendo esse lugar e vai se brigando por isso, e cada dia mais esse homem de família, que precisa ser aquele homem que ele é um guia, ele é um responsável, ele é um líder, ele conduz, e ele está perdendo esse lugar muitas vezes para a mulher. Por quê? Porque eu digo que é isso, esse menino que cresce frágil, que não se cobra mais a responsabilidade que antigamente os pais cobravam do homem, porque os pais antigamente cobravam que o homem amadurecesse, né? Sim. E hoje em dia, cada dia que passa, a adolescência na nossa cultura, ela está ficando mais prolongada, né? Antigamente, nós sabemos que uma pessoa de 20 anos era encarada como adulto. Sim. Nós aqui que somos cinquentões, né? Na nossa época, 20 anos você era adulto e você tinha que se assumir como adulto, de trabalhar e de ser independente. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidades. E hoje em dia, menino de 20 anos é chamado de menino, né? Então, assim, já está se falando de uma adolescência chegando aí pelos 30, já está se falando nisso. Então, quer dizer, você vê assim que... Aí nessa história de adolescência prolongada, de uma educação que não se cobra muito, aí a menina entra
querendo cobrar isso desse homem que não está preparado. E acaba que ela se sente na obrigação de assumir esse papel. Só que, eu volto a dizer, ela só assume esse papel porque ele não se sente preparado. A partir do momento que ele assume o papel dele, e o que faz esse rapaz assumir o papel dele é em casa, na educação, que ele vê com os pais, né? Muitas vezes ele não vê o próprio pai assumir, ele também não vai assumir. E muitas vezes a mãe não ajuda isso, né? Não ajuda, não conduz esse filho. Eu lembro que uma vez nós estávamos num encontro da igreja e tinha um rapazinho lá que a menina resolveu terminar o namoro em pleno encontro. O pessoal do trabalho, né? Da equipe de trabalho. Na hora que a menina terminou o namoro, esse rapaz, ela saiu de perto, e esse rapaz chorava copiosamente, né? E as outras menininhas, que fofo, ele chorando. Aí as meninas iam lá consolá-lo, mas era muito fofo. Aí eu disse, é fofo mesmo, vem cá, Moisés. Tô olhando aquela arrumação ali, Moisés. Preste atenção, meu filho. Se você quiser chorar, chore para mim, que sou sua mãe, ou melhor, chore lá na frente do seu pai e converse com ele. Mas não faça aquele papel. Procure aparecer, não demonstre fraqueza, procure ser forte. E se terminou com meu filho, é um namoro. Pois nessa época eu nem namorava ainda, era adolescentezinho, bem adolescentezinho, 14, 15 anos por aí. O que acontece é que isso que eu estou dizendo, num momento desse, se os outros estão achando fofo, mas eu que sou mãe de homem, eu preciso chamá-lo e mostrar que aquilo ali não é fofo, aquilo ali é demonstração de fraqueza. Sim. E que ele precisa, quando ele estiver naquela idade, passar por uma situação daquela, ele precisa se assumir e não se tornar tão frágil. Muitas vezes a gente vê, enquanto mãe, isso, né? Essa questão da mulher, hoje em dia, querer que esse menino, porque é meu filho, então ele precisa... meu filho é carinhoso, é meigo. Ok, meu filho também é carinhoso, é meigo, também é educado, mas ele precisa ser homem. E naturalmente, no lugar de homem, mesmo sendo carinhoso, mesmo sendo educado, ele não pode ter uma postura feminina. Porque quem tem postura feminina tem que ser mulher, não pode ser homem. Né? E a figura do pai é importante em relação a isso, né? Tem um livro do Marcos Souza Borges, O Avivamento do Odre Novo, mais conhecido como A Cura da Família, um excelente livro, que fala exatamente disso, que o pai é a referência. Exato. O pai é referência para os dois filhos, tanto para menino como para menino. Formação do caráter ali, da pessoa. O pai é a referência. A ausência masculina danifica a formação, né, dos filhos. O caráter ali dos filhos, da personalidade dos filhos. A ausência paterna. Sabe? A omissão desse pai na educação dos filhos danifica. Isso é comprovado. Ele fez pesquisas. Tem um livro de Jorge Linhares, muito antigo esse livro, muito antigo mesmo, Pensa em Maldição, um livrinho bem pequenininho. E lá são um livro só de testemunhos, a maioria são testemunhos. E um dos meninos, né, já grandinho, a mãe descobriu que ele estava tendo um jeito muito afeminado. E o menino declarou para a mãe que realmente ele tinha optado por aquele comportamento. Daí então a mãe ficou desesperada, porque o pai era uma pessoa muito machão, vamos dizer assim, mas era um pai ausente da casa. Era um pai omisso na educação dos filhos. Era um pai muito agressivo, né? Agressivo com a mãe, agressivo com os filhos e em especial com a mãe. O que acontece? A mãe ficou desesperada, não sabia qual era a reação, achava que o pai ia matar essa criança, quando esse adolescente, né? E aí fez uma reunião, chamou o padre. Não, o padre estando presente, ele não vai fazer nada. E na hora o pai, a criança, na reunião, foi falado, e aí esse pai se revoltou. E começou a querer, né, partir para cima do menino. O menino olhou e disse, a culpa é sua, disse assim.
a culpa é sua. Aí foi que o pai ficou, a culpa é minha, seu sem vergonha e tal. E começou a falar, seu pai é macho, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu nunca gostei de bebida. Eu, criança, passava, o senhor estava lá na sua roda de eu pedir um refrigerante, o senhor não queria dar Bebida. álcool, né? Bebida alcoólica para mim, prova aí, tu é mulher, não, tu é mulher, aquelas coisas agressivas, entendeu? E ele traumatizou nesse período, né? Traumatizou, ele chegou a beber quase por obrigado, jogou fora. E nesse dia, o testemunho ali, o testemunho, foi contado que exatamente a maldição se instalou ali naquele momento. Né? Então, a ausência de uma figura... Eu conheço um rapaz que ele se tornou... É até um tema muito delicado tocar, mas são testemunhos. Todos têm uma história de vida. Por que escolheram se comportar daquele jeito? Nós temos testemunhos de pessoas, eu conheço, pessoas que hoje optaram para o homossexualismo, porque a gente vai ver a história... Né? Vai ver a história. A mãe corria com a criança nos braços e o pai atrás com o facão. Então aquele menino jamais queria ser como aquele pai. Deformou a personalidade daquela criança, né? Então as maldições se instalam, as escolhas se instalam, né? De forma desalinhada ao padrão que é para ser, exatamente pela ausência da figura paterna, né? Pela omissão da figura paterna, como aquele que tem que cuidar de amar a sua esposa. Se ele amasse a sua esposa, se ele cuidasse ali, mostrasse o amor no lar, né? As disciplinas não danificam. Quando você disciplina com amor, não danificam. Pelo contrário, mantém o alinhamento. E a criança aceita, você cresce, você entende, não, aquilo ali... Eu costumo dizer, lá na minha casa, talvez eu seja o filho que mais fui disciplinado. Né? Gostava de brincar de pipa, chegava fora do horário e fui disciplinado. E alguém chega, um dos meus irmãos, rapaz, tu foi o que mais apanhou. Ele só não serviu o que caiu no chão, mas que pegou em mim e serviu tudinho. Porque eu era traquino, né? Isso é verdade. Então, Trazendo o nosso tema, né, o meio de família, a gente sabe que nessa nova geração não é fácil. Não é fácil. Se eu chegar e falar que é fácil, eu estaria mentindo, porque ainda mais os homens que são casados, que é a verdade, né? Passar por algum problema em casa, porque hoje está assim. A pessoa namora, fala em casar, mas no início do casamento já vem aquelas palavras: se não der certo, a gente separa. Olha o pensamento como já surge. Se não der certo, a gente separa. Então, para que vai casar? Já está com um pensamento negativo. Então, eu trago para a minha vida, né? Quando o tema surgiu, um homem de família, eu fiquei me perguntando praticamente 2 dias. Será se eu estou sendo um homem de família dentro da minha casa? Apesar de ser só eu e minha esposa, né? E Deus ainda está preparando nossa bênção ainda, né? No nome do Senhor Jesus. Mas eu fiquei me perguntando, será se eu estou sendo esse homem? Será se está faltando algo a fazer a mais? Às vezes eu chamo minha esposa, nós dois, bora conversar um pouco. O que você está precisando? E aí ela tem uma lista, né? Enquanto eu tenho só um pouquinho, ela já tem uma lista grande de mim. Mas a gente... E aí a pergunta é, pastora, né? O que esses homens devem fazer, né, para mudar essa história, essa realidade dentro da sua casa, ainda mais os evangélicos? Bom, eu acho que tudo parte da questão do amor, né? Porque, assim, às vezes a gente está confundindo amor. Porque como o homem precisa decidir amar a esposa, muitas vezes ele acredita, ou então essa mulher acredita que porque tu me ama, tu tem que fazer tudo que eu quero. E a coisa não é assim, né? Eu te amo, mas precisa ter limites, ter regras em tudo na vida, né? Agora, a mulher, quando ela se sente amada, ela está com esse homem para tudo. Ela está junto com esse homem para lutar, ela está junto com esse homem para guerrear, para conquistar.
Então, ela acaba se submetendo naturalmente à liderança desse homem. Só que esse homem precisa entender que ele tem que demonstrar que ama, ele tem que proteger, a mulher precisa se sentir segura com esse homem. E quando você se sente amado, seguro, e a segurança, tem a segurança financeira, mas a segurança também no sentido que esse homem está comigo. Porque o que acontece muitas vezes quando tem adultério? A mulher se sente insegura. Será que ele está comigo até quando? Então, se ela se sente insegura, é claro que ela não vai estar com esse homem para o que deve e vier. Não. Ela vai ter ali alguns limites. Esse homem precisa demonstrar esse amor e nesse sentido de amar, mas sabendo que porque ama, não vai ter que fazer tudo. Tem que ter os limites, mas tem que ter as regras e tem que ter a condução. Saber para onde quer ir. Porque se esse homem é confuso, nem ele sabe para onde vai, porque o líder, em geral, precisa saber para onde vai. Se ele não sabe para onde vai, é claro que o liderado não vai te acompanhar. Isso serve liderança em todos os sentidos, né? Porque ele precisa disso. E a gente tem que entender, porque assim, as pessoas confundem muito. Quando se fala em liderar, aí alguns pensam assim, que é o homem que ele é grosseiro. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver de ser grosseiro. Você pode ser firme sem ser grosseiro. Você pode ser carinhoso, você pode ser atencioso sem ser bobo, né? Então, assim, eu gosto muito do versículo 1 Pedro 3,7, que fala que o homem tem que dar honra à sua mulher como o vaso mais frágil. Ou então, as suas orações não sejam... para que as suas orações não sejam impedidas, né? Então, assim, cuidado, até a tua oração pode ser impedida se não der honra a esse vaso. E quando fala daí, falando também da questão emocional, a mulher mais frágil, também muito mais frágil emocionalmente. Por isso que essa mulher tem essa lista, né? Porque, assim, enquanto o homem não está olhando para os detalhes, a mulher está olhando para todos os detalhes. E, normalmente, essa mulher ela tem uma necessidade de se sentir amada sempre. Então, assim, eu gosto de dizer assim, às vezes o cara casa com a mulher, ela já vem de um outro relacionamento e ele assume os filhos dela com esse outro relacionamento. Ele assume, às vezes, os pais dela, mas ainda não se sente amada. Ele tem que dizer, eu te amo. Ela tem que ouvir isso. E algumas vezes ele diz assim, vem cá, não é suficiente, não deu para perceber. Não deu. Diga eu te amo, porque se não disser não vai funcionar. Eu pego. Dentro da minha casa eu sou o que mais falo, né? E às vezes eu cobro da parte da minha amada. Só eu que te falo. Ela, não, eu te falo. De manhã quando eu acordo e falo que te amo, eu falei certo, mas eu quero ouvir mais. Quando ela vai se arrumar, ela fala o quê? Tô bonita? Ela gosta de ouvir, né? Tá linda, minha filha, tá uma princesa. Ela gosta, ela fala pra mim, eu gosto de ouvir. Então do mesmo jeito, meu amor, eu gosto de ouvir. Mas a gente já adentrou mesmo na questão de casais, né? Que era um dos temas que a gente estava trazendo. E eu queria perguntar tanto para o pastor como para a pastora, né? Como é que a gente deve fazer em momentos de conflito? Qual é a sabedoria que o homem tem que ter e a mulher tem que ter nesse exato momento? Porque um dos dois são mais esquentados, né? E eu digo isso no meio cristão. Porque não é fácil. Eu trago para mim, tudo que eu estou trazendo de mim. Porque às vezes quando eu tento entrar em um conflito, ou surge um conflito com a minha esposa, eu aprendi a ficar calado, só que o calado irrita muito ela também, né? Não responder. E qual a instrução que vocês têm para a gente em relação a isso, para lidar com esse tipo de problema? Bom, eu acho que cada casal é um casal e a gente tem que se conhecer o outro, né? Eu acho que algumas vezes a gente precisa falar e algumas vezes a gente precisa até brigar. Eu lembro que lá no início do nosso casamento, a gente estava passando, nós nós íamos completar 25 anos de idade e com 3 meses de casado, nós abrimos uma obra. A obra que nós estamos até hoje, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Saúde Operária. Ali era um grupo familiar, onde um pastor pediu para que o pastor Valdemir assumisse o grupo familiar, e ele já chegou lá e acabou ficando uma obra nova em poucos dias. Então, assim, nós éramos casados, muito jovens, tinha 25 anos de idade, nós somos da mesma idade, e estávamos numa obra nova.
Então, o Valdemir, deslumbrado, sendo um novo obreiro, inexperiente, ele vivia aquela obra de manhã, de tarde e de noite. Ele não tinha o menor tempo para mim. E eu fazia seminário na época, e eu estava vendo a cada dia a gente mais distante, porque ele trabalhava, tinha trabalho secular, acordava às 5 horas da manhã, tinha uma tal de uma reunião, 6 horas da manhã no trabalho dele, e ele já ficava lá no trabalho, de segunda-feira, 6 horas da manhã tinha uma reunião e ficava lá o dia todo, e do trabalho ele ia para a igreja. E muitas vezes a gente nem se encontrava, né? E aí eu lembro que eu perguntei para o meu professor sobre administração eclesiástica, e meu professor disse assim, ele disse assim, eu estou vendo que a gente está se afastando por causa da igreja. E ele disse para mim, Iva, pois brigue, mas brigue muito. Naquele dia foi uma loucura lá em casa. Eu briguei muito e mostrei algumas situações que estavam errado e tal. E aí ele voltou atrás. Então eu acho assim que há momentos que você precisa brigar mesmo. Alguns momentos você precisa recuar. E a gente só sabe desses momentos diante da situação. E diante da forma que a gente conhece o outro, para que a gente possa saber conduzir a situação, né? Porque, assim, existem coisas que a gente não pode, inclusive que saiu um vídeo novo hoje no meu canal, que é o título é 3 formas de melhorar os conflitos no relacionamento, no casamento. É o tema, Pois praticamente. Então, assim, o que eu falo lá é sobre a questão de melhorar a comunicação, né? Então, assim, a gente tem que saber como falar de uma forma que o outro venha compreender o que a gente fala. Porque às vezes a gente está tão chateado que a gente não ouve o que o outro fala. A gente espera ele falar, mas a gente já está com a nossa ideia aqui formada. Certo. Depois que ele fala, a gente vai lá e taca, né? Não importa nada do que o outro falou, não influenciou em nada, porque a gente já tinha aquilo ali formado e apenas estava esperando ele falar. Então, assim, a gente precisa saber ouvir de verdade. E não ficar só calado esperando. Deixa ele falar que agora eu vou. Quando ele terminar, é minha vez. É minha vez. Não, eu acho que todo casal faz isso. E a gente precisa saber ouvir isso para se comunicar. A minha esposa disse que só eu falo, né? Mas a realidade não é essa, é porque às vezes eu falo para ela assim, eu tenho que me colocar no meu papel de homem de dentro da minha casa. E assim a minha esposa, você tem que saber qual é o seu lugar. Porque ela também já veio de um relacionamento passado, tudinho. E a gente não tem vergonha de falar sobre isso, né? Eu sou muito apaixonado na área de relacionamento, casamento, então eu falo sempre para ela. Se a gente for falar alguma coisa, a gente tem que falar da gente, o que a gente viveu, o que a gente vive. A gente não tem que camuflar o que a gente viveu, não, eu falo a realidade. Porque talvez eu tenha amigos, colegas que estão passando pela mesma situação e não sabem como resolver. Então eu sempre sou aquela pessoa de falar o que acontece comigo. Eu não tenho vergonha, eu não sinto um pico de vergonha. E dentro do nosso casamento tem essas discordâncias, mas eu aprendi, né, com calma, né, com a força do meu braço, né, já diz a Bíblia. Então eu boto meu joelho no chão e começo a orar e Deus tem trabalhado em relação a isso. Uma curiosidade que o pastor, como ela falou aí, na hora dos embates, né? O senhor costuma sempre ceder mais para que ela... Não. Ou também cai matando em cima também? Não, porque eu digo assim, o homem tem que ter sabedoria nessas horas, né? Verdade. Eu costumo ficar, no meu caso, eu fico na minha. Ela estando errada ou não, tranquilão. Não, olha na só. paz com Cristo. Nesse caso dele, é bom? Não, olha só, nós aqui é o seguinte, a gente já vai completar 26 anos de casado, né? Então a gente vai mudando. Eu acho que em épocas nós vamos mudando. E hoje em dia, eu acho que a gente, dependendo da situação, do problema, a gente quase não briga, a gente realmente conversa. Porque vendo a seriedade da situação, a gente vai conversar. E como a gente é evangélico e ele assume o papel de liderança, algumas vezes eu me vejo falando do tipo, eu não concordo, mas você está dizendo, ok, nós vamos fazer. Tá? Então, assim, por quê? Porque eu tenho esse papel de acompanhar o esposo de uma forma tranquila.
né? Claro que não foi sempre tranquilo assim. Mas a gente foi mudando, foi sendo modelado com o tempo e chegamos nesse papel. É o que acontece com ela. Então, o que está acontecendo com a gente é a mudança, né? Com a maturidade, a idade, né? Isso. Mas tem uma parte que a pastora Iva falou, que às vezes você não está de acordo com aquilo. Aham. E não surge aquilo aqui, aquela parte assim, deu errado, eu te avisei. Ah, com certeza. Não surge essa Ah, parte. com certeza. Se der errado, ele já sabe. Vai a vida Já toda. ouvi muito. Já, pastor. Ei, que eu te avisei, não falei? Se não- tu não Que ia, que não. E a mulher tem esse instinto, né, assim, de, como ela falou, né, de ver todos os ângulos da situação, Da né? O situação. homem, ele é muito... A mulher não, ela vê tudo, ela sabe já tá sabendo o resultado ali na frente, né? Então, a mulher, ela tem essa vantagem. Mas hoje nós já estamos 25 anos de casados, né? E aí a gente está vivendo uma outra fase, né? Maturidade, né? Também a ferramenta está aqui, a palavra de Deus. Então nós tentamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Deus criou a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. A segunda é a igreja. Então Deus criou a família e deu o manual. Está aqui. Como criar, como se comportar, está aqui, está tudo aqui. Então, quanto mais você se dedica à palavra, busca a revelação da palavra, resposta de Deus para os teus conflitos dentro de casa, tudo vai ser resolvido. E nós temos desde quando a gente casou, né? Viemos de família diferente, criação diferente, duas pessoas literalmente diferentes mesmo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A criação dela foi totalmente diferente da minha, a educação dela e tudo. E somos de gosto completamente diferente, né? Gosto diferente, tudo diferente. De repente, duas pessoas totalmente diferentes se tornaram. E o namoro muito Nossa. rápido, porque a gente não se conhecia. Detalhe. Conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 12 meses. Então, assim, a gente casou sem se conhecer, né? Eu de outro ministério e ela de outro. Certo. Né? Também tudo isso influencia. Né? Então, de grupos, de tribos diferentes, vamos dizer assim. Né? Ela era da Igreja Batista, seminarista, né? Da Igreja Batista, e eu da Quadrangular. Né? Mas, de repente, nos encontramos. Eram duas pessoas que tementes a Deus. Esse foi o diferencial. Então, nos nossos conflitos, nós estávamos sempre no gabinete pastoral. E assim, uma coisa que pode ajudar no Começamos conflito, a né? ler livros, né? Muitos livros. É a oração e você entender que tem que ser o melhor para os dois, o melhor para o casal. Porque o que acontece é que algumas vezes a pessoa se distrai. Lá no início do nosso casamento, algumas vezes nós discutimos por causa de outras pessoas. Como nós assumimos a obra muito cedo, e às vezes a gente estava brigando por causa de irmão da igreja. Né? E aí eu me lembro que uma vez eu cheguei para ele e falei, meu bem, é o seguinte, de hoje em diante, nós não vamos discutir por causa de mais ninguém. Nem irmãos da igreja, nem parentes, nem família, só vamos brigar se for em relação a nós dois. E daí eu acho que diminuiu aquela coisa de 100% para talvez para 10%. Porque assim, a gente não se parece muita coisa, mas como a gente é cristão, as programações são muito parecidas, né, nesse sentido. E quando eu saí do meu ministério e fui para ele, eu já pensava nisso. Eu dizia assim, meu Deus, a tua palavra diz que é a mulher que tem que seguir o esposo. Então, se o meu ungido vier de outro ministério, eu vou seguir sem problema. Eu tinha isso em mente, porque é o que a palavra de Deus diz. E isso, é bom trazer isso, porque muitas vezes a gente prega, mas na hora da pessoa fazer, ela não quer fazer, né? Ela quer fazer uma coisa completamente diferente do que ela realmente prega. E o que a gente tem que mostrar é que se eu falo isso que tem que seguir, eu sou a primeira a me levantar e seguir, né? Então, assim, por essas diferenças, né, por algumas diferenças que a gente tinha, isso é muito interessante, porque muitas pessoas brigam, discutem, e às vezes o relacionamento até termina
preocupado com as outras pessoas, terceiros que entram nesse relacionamento. E o casal precisa entender que tem que ser o melhor para nós dois. Vamos discutir entre nós dois. Esquece aquilo ali não está fazendo parte. O melhor é para nós dois, né? Você tem que entender isso, oração. E se estiver pegando muito livros, nós lemos livros, né? No início do nosso casamento, nós lemos livros e tentamos aplicar isso. Uma coisa interessante, que normalmente às vezes só a mulher pensa nisso, né? E como nós brigamos muito nos 3 primeiros meses de casados, tivemos problemas sérios de relacionamento, não adultério, nada disso, mas de não conseguir se relacionar, porque eu ainda não tinha essa mentalidade de submissão, de ser conduzida pelo marido, e nós não nos conhecíamos. A pastora falou, e o pastor também falou aí, tu crente que tá ouvindo esse podcast em casa aí, depois vai ficar gravado, tá sendo ao vivo também, né? Mas se ligue nisso aqui que eles falaram, que eu achei muito interessante, a questão da mulher, né? Ser flexível nisso aí, de realmente seguir o ministério, acompanhar o ministério do seu esposo, né? E o esposo priorizar a família, porque às vezes, crente, a gente confunde, né? Tá no ministério, mas esse ministério às vezes vira um fanatismo, né? A própria palavra de Deus, que é o manual, como o pastor está dizendo, a gente tem que priorizar mesmo a família. E aí vem a igreja. Palavra de Deus, se você não consegue cuidar da sua família, gerenciar, como é que vai conseguir? Vai dar ruim. De Deus? Vai dar ruim. Não é verdade? Olha, quando eu fazia seminário e aí nós estávamos noivos, eu nunca esqueci do dia que, ali na hora do lanche e tal, chegou um amigo meu do seminário e disse: vem cá, tu vai sair da igreja, tu vai sair do nosso ministério para seguir esse noivo. Não faz isso, menino, ele que tem que te seguir. Eu digo: mas não é isso que a Bíblia fala. Entendeu? Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa se coloca firme nisso, porque aí já começa ruim, né? Começa a brigar. Sim. Quem é que ter manda. casamento, né? Começa a brigar, começa a mandar quem é que manda, né? Um pouco de gente casada, foi visitar uma amiga, a minha amiga me perguntou: quem é que tá mandando lá? Né? Então, assim, e tem mais essa história, não é para um dominar o outro. A palavra de Deus diz que os dois têm que dominar. São juntos, é o casal, dominando as situações da vida. Não é para ficar se preocupando em quem vai mandar hoje aqui. Né? Os dois têm que dominar, mas cada um sabendo o seu papel, sabendo né? o seu papel, exatamente, sabendo o seu papel. E a mulher não é inferior ao homem, porque o homem é líder. Se você for o líder da sua igreja, as pessoas, seus liderados são inferiores a você? Não. Eles são apenas liderados. Mas você é o líder, nem por isso você é superior a essa pessoa. Fala, Jesus! Porque ambos vieram de Deus. E um precisa do outro, né? Quantos homens ficam completamente perdidos se a esposa não estiver por perto? E quantas mulheres se sentem completamente fragilizadas, sozinhas, se não tiver esse homem por perto? Então, assim, é um ajudando o outro. Sim. Ninguém é superior ao outro. Pelo fato de ser líder, não é superior. E esse homem precisa ver isso nessa mulher. Que eu não sou superior a você, mas a palavra me deu o lugar de líder. Né? Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender essas coisas. E agora, lá no comecinho, quando eu falando, a gente começou a brigar e tal, vamos melhorar, vamos atrás de aconselhamento, e começamos a ler livros. E o Valdemir foi muito bacana com isso, porque ele também lia, ele tentava colocar em prática. A gente ia para palestras sobre casais, ele tentava colocar em prática isso, né? Bom. Porque tem homens que não se interessam nem ler, e muito menos colocar em prática. E aí eu lembro que uma vez ele chegou numa palestra, e ele começou com aquela... sendo mais gentil, né? Eu imagino. Você tá linda e tal, e começou com algumas gentilezas, e eu não estava muito acostumado com aquilo. Eu comecei meio que tirar chacota, né? E ele disse para mim assim: olha, já tá sendo difícil pra caramba, se tu continuar assim, não vou conseguir. Então, assim, foi muito forte aquilo, porque eu entendi que ele estava tentando, mas ia depender de mim ele conseguir, né? E isso é bom as mulheres entenderem, porque algumas vezes esses homens querem mudar, mas a mulher dificulta isso. Exato, isso é verdade. Isso é muito... Porque eu trago para dentro do meu relacionamento. Quando houve os erros da minha parte dentro do meu casamento,
eu comecei a procurar ajuda, fazer o mesmo processo que os pastores fizeram. Comecei a ler, comecei a buscar cursos de casais, isso que foi ajudando o nosso relacionamento, ajudou e muito. E também me entregar a Deus, né? Porque às vezes eu queria que o meu casamento mudasse, mas não deixava Deus mudar a minha vida. Então não dava certo. Trazer Então, Deus para dentro do casamento, né? completamente. E hoje, como a pastora falou sobre a submissão, muitas mulheres não entendem isso. E os homens também. Eles acham Olha, que submissão é ele estar todo o tempo ali mandando, é do jeito dele, e as mulheres entendem a submissão que elas têm que obedecer. Não, né? Como a pastora falou, os dois têm que dar de concordância, tem que isso. andar na concordância. E o outro, o homem tem que saber o seu papel e a mulher seu papel. Isso. Não é isso? Eu falo sobre submissão no meu livro Tesouro Chamado Mulher. Que é o último, né? Esse é o O último. último é Tesouro Chamado Família, Família. né? E então, assim, mostrando ali que essa mulher, ela é uma coisa natural em amor, né? E é muito bem explicado lá, com certeza. Eu indico para as mulheres que estão aí nos assistindo, porque você vai ver que a coisa depende muitas vezes. Aliás, depende muitas vezes não, depende do homem. Às vezes o homem cobra isso, essa submissão, mas se o homem não fizer a parte dele, essa mulher não vai fazer a parte dela. E Verdade. qual é a parte dele? Amar, Cuidar, proteger. proteger, né? Mas esse proteger, esse cuidar está dentro do quê? Do amar. Então ela precisa se sentir amada. E às vezes eles dizem, mas eu já faço isso e aquilo, mas se ela não está entendendo, não está valendo de nada, meu irmão. Tem que perguntar para ela, né? O que está faltando, né? Tem um ditado que diz o seguinte: se eu não, se tu não aprendes do jeito que eu te ensino, me diz como é que tu aprendes para que eu te ensino. Então, se tu não entendes que eu te amo do jeito que eu te amo, me diz como é que tu entendes para que eu te ame. Entendeu? Isso é verdade. E aí vai. A questão é exatamente essa. Aproveitando o nosso tempo, que já está se aproximando, né? Fiquei sabendo que a nossa pastora vai fazer um trabalho, né, dia 27, não é isso? E eu queria saber um pouco sobre esse trabalho. Eu tenho algum segredo, eu vou aguardar pro dia. Bom, no dia 27 lá nós vamos estar num congresso, uma conferência de homens, né? Exato. Eu me senti muito honrada com esse convite, porque A mulher aí, a mulher aí. porque eu, como mulher, estar ministrando no público só para homens, né? Fiquei muito honrada, com certeza. E também nós vamos estar lá, porque nós somos também, além de pastora, nós somos psicóloga clínica. E vamos estar lá para atender algum homem que quiser conversar, não vai estar lá um momento, né? Sim. Também vamos estar levando nosso material, nossos livros, um tesouro chamado Mulher, um tesouro chamado Família. E eu já quero falar também, quem quiser me acompanhar, Sim, pode falar. canal Iva Cavalcante Gomes. O nosso canal foi aberto há pouquíssimos dias, gente, não tem nem um mês, então tem pouquíssimos seguidores. Se você quiser nos ajudar a crescer no canal, vai lá, já está com uns 2 vídeos. Você vai se colocar meu nome, vai aparecer outros vídeos, mas do canal é só esse, porque os outros vídeos eram da igreja. E era um canal antigo, que não estava nem usando na igreja na época da pandemia que a gente tinha, né? Mas tem lá falando sobre aprendendo a ser feliz e 3 formas de melhorar os conflitos no casamento. São esses 2 vídeos e vale a pena você assistir, com certeza. Amém. Queremos agradecer aqui a vocês pela oportunidade de estar aqui e deixar aqui uma palavra, tá, para todos, que o segredo para um casamento feliz é buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus na frente, né? A palavra de Deus diz que quando a gente coloca Deus, nada vai faltar, né? O salmista é muito claro, Salmo 23, né? Aquele que tem o Senhor como seu pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Então, esse casamento, essa união, esse casal que tem Deus como seu pastor, nada vai faltar. No seu relacionamento, nada vai faltar. No seu lar, porque Deus está ali com a sua boa mão. Quero também deixar uma dica. Um dos livros que muito me ajudou é um livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Quando eu era jovenzinho, quando me deram esse livro, me indicaram o livro, eu li, foi o que fez a diferença.
Eu digo, meu Deus, ela está falando inglês e eu falo aqui mandarim e a gente não está se entendendo. Peraí, agora eu vou procurar aprender a linguagem dela para poder me comunicar. Muito bom isso. Viu? E o Ministério de Homens, né, agradece a participação de vocês. Eu estou saindo daqui com um conhecimento pleno, né? E também saber me comportar mediante a minha esposa, a minha amada, né? Que estava com algumas dúvidas, mas eu consegui tirar, graças a Deus, né? E agradecer, né, o nosso ministério, né? Que tem desenvolvido esse trabalho, né? Criou para dar oportunidade para os homens que estavam totalmente apagados dentro da nossa religião, da nossa igreja, congregação. Então, o Eduardo é um instrumento de Deus que surgiu na nossa vida para alavancar esses homens que estavam apagados. E graças a Deus está dando certo, né, meu irmão? E para nós finalizarmos, gostaria do meu pastor, da minha pastora, finalizar com uma oração, né? Nada melhor do que isso. Amém. Nós também, quem quiser seguir, a gente está também no programa da 92. Isso, tá. Tem o Conexão programa da rádio Paraná. mesmo, que a gente não falou aí, mas... Aos domingos. Que hora, pastor? É das 10 às 11 da manhã. Rádio? Rádio 92, FM Show de 92.3. É isso aí, Ótimo. gente. Vamos abençoar. Querido Deus, nós te louvamos por esse precioso momento, Senhor. Sim, meu Pai. É uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó, meu Deus, para tratarmos de um assunto tão relevante, Senhor, que é, Senhor, ó, meu Deus, a família, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, que tudo que foi aqui, ó, meu Deus, falado, que possa ser, ó, meu Deus, servir, meu Pai, ó, meu Deus, para a edificação dessas casas, desses lares, desses relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém mesmo. Vamos deixar os links aí do livro da pastora aí na descrição do vídeo, tá, gente? As redes sociais dela também. Vocês podem acompanhar a pastora e o pastor. E desde já agradecer mesmo. Muito edificante aí o trabalho feito aqui. Não perca os próximos episódios aí. Fique conosco. Deus abençoe cada um de vocês.